O determinismo azul. Uma simples força dirige e controla o mundo e determina o nosso destino. A verdade permanente estrutura e ordena todos os aspectos da vida na Terra, para governar também os céus. A minha vida tem sentido porque o fogo da redenção arde no meu coração. Sigo o caminho que está traçado, que me liga a algo superior, seja uma causa, crença, tradição, organização ou movimento. Defendo o que é correto, decente e bom, sujeitando-me sempre às diretivas da devida autoridade. Sacrifico de boa vontade os meus desejos no presente, na certeza de encontrar algo maravilhoso no futuro. Acabamos de tomar contato com outra síntese de Beck e Cowan referente à visão de mundo azul e suas inspirações celestes. Particularmente, respeito muitas destas virtudes, mormente sua incansável busca por valores além do indivíduo. Porém, a constatação de certos exageros atitudinais do patamar azulado podem incomodar, especialmente quando integram determinados fundamentalismos. Convido-o, caro leitor, a uma análise dos tópicos abaixo, para perscrutarmos este nível importantíssimo para o equilíbrio da espiral. 1. Por que azul? 2. Os códigos de honra. 3. A liderança obediente. 4. O fanatismo político. 5. O camaleão de coração vermelho. 6. Afinal, o azul é do bem? 7. Onde estão os azuis? 8. Cume e transição. Por que azul? O infante, ou adolescente rebelde, indolente e criado sem regras, transforma-se no vermelhinho mandão do ambiente em que se encontra. As pessoas que assistem ao espetáculo narcisista e marrento doente, mimado, no restaurante do bairro, comentam uns com os outros. Alguém tem que educar essa criança birrenta. Eis uma saudável demanda azul para a contenção da destemperança avermelhada. Enquanto os conflitos permanecem entre a meninice marota e os regramentos de seu lar, ou das escolas primárias, tudo parece-nos sob controle e solucionável com a natural hierarquia paternal, maternal, técnica ou professoral. O mesmo ocorre nas contendas futebolísticas, com a punição do atleta que exagera na violência, aplicando-lhe o cartão, curiosamente, da cor vermelha. Todavia, quando a impulsividade egocêntrica vermelha incorpora o poder atitudinal de um adulto, estaremos diante de um despotismo mais complexo, situação em que ameaçar com pam-pam no bumbum nada resolverá. Eis o autoritarismo ditatorial e do grande eu avermelhado em sua versão comportamental mais perigosa. Os problemas em torno da contenção da tirania são desafiadores. Afinal, como limitar um tirano? Não há dúvida de que as soluções são complicadas, pois a artimanha despótica resistirá com armas e, não raro, com legiões de seguidores repletos de truculência subversiva e insolência. Assim, surge o nível azul, com seu propósito hierárquico em busca da lei e da ordem, sobrepostas a qualquer vontade humana individualizada. Nascem a austeridade azul e o pesadelo vermelho. As estruturas de autoridade, com hierarquia para além do indivíduo, surgiram há 5.000 anos, juntamente com o conceito embrionário de sacrificar o presente pelo futuro. As causas azuladas superam o interesse pessoal e tocam os ideais abstratos e a noção de honra conectada aos valores familiares, patrióticos ou transcendentes, além e acima do egocêntrico eu. Essa coloração representa o firmamento, os mantos religiosos e o olhar altivo para além de si mesmo, mormente quando contemplamos a extensão celeste e seu azul preponderante. Os códigos de honra. A consciência azul identifica decididamente que a vida tem um significado. Este propósito maior demandará códigos de honra e uma estrutura comum, a fim de conter todos aqueles que ousem interferir na moralidade e na decência. A violação do código de conduta, seja ele oriundo do direito positivo ou de revelações consideradas divinas, acarretará severas punições, desde a prisão por desrespeito ao Código Penal ou sanções civis, até chegarmos às penosas condenações infernais por toda a eternidade pós-morte. A honradez azul considerará a vida uma batalha que precisa ser continuamente vencida.
sua positiva determinação e fantástica vontade férrea, lutará contra todas as forças destrutivas opositoras. A liderança azul obedecerá a algum código de honra, um padrão moral ou alguma causa que muitos interpretem como justa e perfeita. Um típico líder azul dificilmente falará em seu próprio nome, mas sim como instrumento de uma autoridade acima de si, pautada pelos já aludidos códigos legislativos e textos sagrados. Ufa! Ei, autor! Finalmente nos livramos dos tiranos, suspirou uma leitora com brilhantes e lindos olhos azuis. Desculpe, mas porto uma má notícia. Poderá haver tirania também neste nível azul. Como assim? A consciência azul superou e derrotou o grande eu e seu despotismo egocêntrico e narcísico, retrucou minha leitora. Sim, mas ainda temos que nos preocupar com o grande nós, conhecido por poucas pessoas. Escapamos da tirania individualista, mas não do despotismo coletivista, também conhecido como ditadura da maioria, ou ditadura do proletariado, se preferir. Não entendi. Ditadura da maioria não é o mesmo que democracia? Afinal, que porcaria é essa? Insistiu. A liderança obediente. A obediência azul não virá por temor reverencial ou físico ao grande líder, nos moldes avermelhados, mas sim por respeito aos princípios morais representados pela liderança. Reparem os leitores nos impecáveis uniformes que inspiraram a ilustração fotográfica deste capítulo, cuja ordem e continência estão sob a égide dos valores como o patriotismo, a honradez, a lealdade, o respeito, a hierarquia e a disciplina. O grande eu foi substituído por valores morais, cuja personificação poderá surgir através de uma liderança que represente o grande nós, muito além do egocentrismo e próximo da submissão dos comandados e comandantes aos princípios norteadores da sociedade. Eis a razão do presente tópico anunciar-se com o inusitado conceito de liderança obediente. O que você acha de colocarmos em votação a partilha social de todo o seu patrimônio pessoal? Vamos distribuir sua casa com os menos favorecidos? Melhor ainda, a maioria poderá dispor sobre a sua vida? Provocou sarcasticamente um leitor. Absurdo! Que galhofa é essa? Esses assuntos pertencem a mim, respondeu o amigo. Exato. Eis o ponto crucial. Nem tudo é pauta coletiva. Quando o coletivismo domina territórios tipicamente individuais, estaremos diante da ditadura da maioria. Expressões como tudo pelo social e pelo bem do povo são perigosíssimas e comumente usadas habilmente como retórica populista para estabelecer ditaduras coletivistas. Entendi. A cor da rua será pauta democrática, mas se o coletivo quiser decidir também a coloração do meu quarto de dormir, teríamos a tirania da maioria. Enfim, não se pode perseguir judeus, minorias ou quem quer que seja, nem mesmo pela vontade da maioria. Em suma, a maioria nem sempre tem razão, e a história da humanidade escancara tal fato, onde escravidão já foi permitida legalmente, e a infâmia da guerra é outro fato que dispensa comentários. Bem, tais exemplos trazem lembranças muito tristes para a humanidade, mas estão corretos. Imagine um tirano vermelho camuflado com as plumagens de uma suposta boa intenção, rostinho de bom moço e retórica politicamente correta. Eureka! Parece a figura do lobo vermelho em pele de cordeiro azulada. Sorriso democrático em coração despótico. Tirania disfarçada de democracia. Acertou novamente, mas esta mistura entre o vermelho e o azul poderá ser positiva, como descrito pelo cônsul romano Marco Túlio Cícero, em sua clássica obra Da República, onde defende os ideais republicanos da moderação e da justiça, mas reconhece a necessidade de líderes dotados de autoridade pessoal. Também temos muitos exemplos de mártires religiosos que deixaram ótimos legados. Mas o que podemos fazer diante da dissimulação? Que problemão, hein? Precisamos da moralidade saudável e também das noções de certo ou errado, mas também de autoridades. Porém, como eliminarmos os dogmas do populismo demagogo? Mas afinal, estamos falando de religião ou de política? O fanatismo político. Curiosamente, Graves, Beck e Wilber diferenciam e reconhecem níveis de espiritualidade
mais avançados e distantes dos fervores azulados e que serão abordados em momento oportuno desta obra, principalmente a partir da consciência amarela. Wilber chega a propor o termo mítico fundamentalista como equivalente ao azulado. Clare Graves optou por nominar de religioso absolutista, a fim de distinguir eventuais fanatismos dos bons caminhos transcendentes legitimados por seus próprios frutos pacifistas e valores edificantes. Todavia, o que mais chamou a minha atenção foi a constatação de fanatismos ainda mais severos e hostis em missões seculares ou ateístas. Um dos pensadores políticos mais originais do século XX, o conservador britânico Michael Oakeshott, imputa aos sociais-democratas a postura de crentes políticos, o que denominou como a política da fé. Julgo seus argumentos sólidos e bastante convincentes. Notei claramente esta distorção azulada no estudo do fanatismo político, onde o Estado fora ardilosamente apresentado como uma espécie de divindade laica abstrata do grande nós, em que a figura do governante portava os valores da moda e o status de Messias libertador. Todavia, poderemos estar diante do despotismo coletivista escravizador. Estranhamente, os adoradores da divindade estatal abominam a religiosidade da expressão Deus proverá, mas advogam fanaticamente uma inusitada versão materialista de uma religiosidade estatizante. O Estado proverá. Quanto parasitismo coletivista! Quando surgirá a frase "o indivíduo proverá"? Perguntou a ruiva Margaret, com toda a sua autoconfiança. Fale baixo! Alguém poderá ouvir e ficar ofendido! Respondeu sua avó de meigos olhos verdes e de gestos moderados. Mas, vó, a história já demonstrou que as revoluções sangrentas são imbecilidades vermelhas da pior espécie. Só idiotas politicamente fanatizados acreditam nisso. Todos têm direito à manifestação, minha querida, contestou a senhora. Desde que isso não nos roube nem nos mate, não é mesmo, vovó? Provocou a jovem com suas prodigiosas inteligência e assertividade. Sabe, vó, estou farta de jargões politicamente corretos e outras besteiras populistas. Eu também sou parte do povo e gostaria que me deixassem estudar e trabalhar em paz, sem tantas roubalheiras através de impostos ridículos. Você sabia que enquanto morrem pessoas por falta de remédios, nosso dinheiro público patrocina artistas? Esses políticos despóticos perderam o senso das prioridades e passaram de todos os limites, complementou. A delicada senhora deu-lhe razão, mas optou pelo silêncio. A jovem ruiva, por sua vez, sabia que tinha algo de verdadeiro e generoso nas palavras de sua avó, mas pressentia que algo estava faltando no raciocínio da bondosa senhora. De qualquer forma, a jovem Margaret compreendia esse insólito fanatismo político, que encontrava seus devotos ao redor de mantras estadistas e falácias retóricas mascaradas de justiça social. A terceirização da solidariedade para o agente estatal parecia aliviar os indolentes que nada fazem além de reclamar dos malvadões capitalistas. Afinal, qual seria a relação entre justiça social e justiça meritória? De qualquer forma, minha leitora ruiva não tinha muito tempo para pensar nisso, pois tinha que trabalhar e terminar sua pesquisa sobre como conciliar as melhores estratégias entre o sucesso profissional e o familiar. Vó, terei que interromper a leitura agora. Depois a senhora me conta quem ganhou. O Deus institucional político ou o Deus moral religioso, disse com a irreverência da juventude. Tchau, querida. Vá com o Deus verdadeiro, respondeu a idosa com a carinhosa resignação da idade avançada. O camaleão de coração vermelho. Inegável a distinção índigo entre o certo e o errado, fato que vejo com bons olhos para o equilíbrio da espiral. Confesso que, ao vestir meu terno azulado, sempre opto pelo acompanhamento de uma gravata alaranjada que os liberais clássicos importaram da Europa. Tanto para os azulados e sua ordem republicana, como para os amantes da liberdade mercadológica laranja, a vermelhidão e toda sua violência revolucionária estão fora de moda. Por falar em truculência, a consciência hierárquica possui clareza que a manutenção da ordem exige autoridade, firmeza e, às vezes, um bom cacetete azul marinho.
Esse autor pensa que disse algo novo. Sabemos disso desde a década de 60, quando impedimos os terroristas comunas de tomar o Brasil. Querem que façamos o que diante desses terroristas subversivos? Daqui a pouco teremos que dar medalhas e dinheiro para ex-guerrilheiros e vagabundos usurpadores do erário público, ironizou um leitor indignado, capitão do exército. Alguns idiotas acham que podemos segurar esses marginais com rosas brancas ou canções de ninar? Complementou seu colega. De fato, a contenção da impetuosidade egocêntrica vermelha poderá demandar policiamento firme e rigidez no estilo duela a quem duela, sempre pelo bem da ordem, das tradições e dos bons costumes azulados. Se você achou as tonalidades azuis autoritárias e decidiu pegar em armas contra esse sistema opressor da elite branca machista e patriarcal, você avermelhou. Na hipótese do leitor refletir sobre uma estratégia de como faturar diante das regras estabelecidas, pois sempre existem boas oportunidades para ótimos negócios, alaranjou. Eis a dinâmica da espiral em curso, ora em saudável ascensão, ora em preocupante queda. De qualquer forma, passaremos a analisar os dois lados dessa moeda azul. Capitão, e se um subversivo tomar o poder? Sei lá, vai que um comunistinha ex-guerrilheiro qualquer vire presidente da República, questionou o soldado. Vê se não brinca com coisa séria, soldado. Onde você pensa que está? No Brasil, capitão. Mais respeito, soldado. Você não está em Cuba, Coreia do Norte ou Venezuela. 13 flexões para oxigenar sua mente poluída. A preocupação do nosso recruta fictício é legítima. Os tiranos individualistas do grande eu aprendem rápido e, cedo ou tarde, vestirão a pele azulada do grande nós, e até mesmo de colorações superiores. Eis a analogia do título deste tópico. O camaleão de coração vermelho. Estamos diante de um dos maiores perigos tirânicos em termos planetários. Justamente o momento em que o ditadorzinho da vez descobre como enganar seus fanatizados às seclas. Ele poderá vestir os caríssimos e elegantes ternos Armani, de várias cores, em especial o azul e o verde. A camuflar sua volúpia revolucionária com sangue vermelho nos olhos. Em outras palavras, o camaleão tirânico poderá assumir discursos politicamente corretos, como causas sociais ou ambientalistas. Todo cuidado é bem-vindo nessa difícil análise, pois os discursos políticos, infelizmente, têm o hábito de esconder as mais horrendas vilanias sob o manto de palavras sedutoras e similares ao mito do canto das sereias. Afinal, o azul é do bem. Sob minha perspectiva, uma das maiores virtudes azuis está em atuar no presente com um dos olhos no futuro, em flagrante transcendência ao hedonismo imediatista na busca do prazer avermelhado. O sacrifício do presente pelo futuro poderá trazer, na sua forma moderada, grandes benefícios, como a cultura da poupança, o amor ao trabalho, a ordem e a estabilidade, pois controla a impulsividade e outorga noções de responsabilidade, além de princípios para uma vida virtuosa. As maravilhosas características da moderação e prudência estão em voga no mundo azul, e seu maior desafio está na dosagem educacional, pois a severidade ou rigidez exagerada poderão ser traumatizantes. Os excessos sombrios e extremados iniciam quando a positiva noção de responsabilidade por seus atos transforma-se em culpa mortificante. Um azul saudável sentir-se-á responsável por seus erros, como forma de repará-los e evitar reincidências. Como a dosagem poderá transformar o remédio em veneno, o excesso de culpa poderá levá-lo a extremos prejudiciais, mormente pelo conformismo genuflexo ou punições exageradas. O perigo de carregarmos nas tintas azuis está no risco da estratificação ou imobilidade social, e até mesmo na generalização anti-ciência ou resignação anti-progresso, sob uma interpretação particular de que o plano divino assim desejou ou determinou. Ao pensar nos aspectos sociais, a firmeza anil é excelente no trato com a impetuosidade vermelha, mas bastante complexa quando a lente azul considera todos os demais níveis como inimigos a serem combatidos. Essa confusão poderá ocorrer na hipótese de uma miopia de olhos azuis,
podendo visualizar o seu próprio código de conduta como a última e mais gostosa bolacha cósmica, não por egocentrismo vermelho, mas por honra ao patriotismo, defendido por sua cavalaria com bandeiras celestes. Considero a eliminação dos meios azulados de contenção do ímpeto vermelho um dos maiores equívocos para o bom andamento da espiral, pois sem mecanismos de contenção da vertente vermelha e diante dos diversos níveis evolutivos existentes no planeta, a espiral poderá desequilibrar-se em queda para o caos rubro e toda a sua impetuosidade egocêntrica e destemida. Quão maior o armamento vermelho, maior deverá ser a reação proporcional azulada, motivo pelo qual alguns analistas identificam a resistência azul como reacionária. Onde estão os azuis? Abandonada a figura do imperialista conquistador ou do grande eu, a consciência azul utilizará a força grupal das fraternidades escolares, das irmandades religiosas, das organizações, das instituições governamentais ou das corporações, onde a lei e a ordem social sejam valores morais a serem defendidos. Assim, um delineamento tipicamente azul pode ser ativado e facilmente encontrado no Poder Judiciário, nas Forças Armadas, em alguns membros do Partido Republicano estadunidense, nas estruturas estatais e também em alguns segmentos religiosos, além de outras estruturas menores, como os escoteiros, torcidas organizadas e irmandades secretas. A maior virtude azul está no prestígio atribuído à família e aos valores morais, como base para a manutenção da paz e da estabilidade social. Parte de seus integrantes, entretanto, equivocam-se por sua timidez e até mesmo resistência em admitir a utilidade de certas novidades tecnológicas e das demandas por liberdade de notáveis empreendedores. A consciência azulada fica confusa com a conciliação entre disciplina ordeira e liberdade estrategista laranja, pois surgiu justamente para conter os excessos da liberdade narcísica vermelha. A dificuldade está justamente em diferenciar o paradigma vermelho do laranja, motivo pelo qual, muitas vezes, identifica ambos como inimigos. Cume e transição. O triunfo azul ocorreu com seu utilíssimo sucesso no combate à tirania do grande eu narcísico. Todavia, algo ainda está estranho, e parece que o coletivo também poderá ser despótico quando excede sua jurisdição e adentra os territórios legitimamente personalíssimos, como as áreas do subjetivo, do meritório, da estética, enfim, dos direitos individuais ao seu patrimônio e à sua vida, entre outros. No momento em que as regras coletivistas tornarem-se enfadonhas e ceifarem a liberdade empreendedora com excessos burocráticos, ou ainda intimidarem o debate franco com imposições politicamente incorretas, o indivíduo definitivamente compreenderá que existe uma outra possibilidade autoritária: a tirania do grande nós. A migração das patologias do egocentrismo vermelho para o exagero coletivista azul não resolveu o problema por completo e termina por fomentar uma nova demanda por liberdade, desta vez em sua modalidade mais sutil. Não mais por impulsos narcisistas vermelhos, mas sim por justificadas necessidades criativas, mercadológicas, estratégicas e artísticas, nas quais algumas regras até que são bem-vindas, mas seu excesso somente atrapalhar. Esta nova exaltação da criatividade compreende as benesses da alforria libertária para a otimização das estratégias empreendedoras em busca do lucro e da produtividade, e principalmente para caminharmos em direção às novas inovações científicas. Seja muito bem-vindo, amigo leitor, ao mundo tecnológico e toda a sua potencialidade assistencial. De onde saiu o altar, entrou a física quântica e lá se foi outra mensagem para os leitores. Seu ismo religioso dançou a rouba-fé no cientificismo materialista /ops